Olá, meu nome é Felipe Falseta, sou pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, IPT. Trabalho na área de cidades, infraestrutura e meio ambiente, na seção de planejamento territorial, recursos hídricos, saneamento e florestas. A palestra de hoje é sobre o mapeamento das áreas inundáveis, um instrumento de gestão e de planejamento urbano. Cheias urbanas são super recorrentes e periódicas em muitas cidades do mundo. A gente tem muitas cidades que desenvolveram aí suas malhas urbanas ao longo do leito dos rios. Então, se pensarmos historicamente, temos desde a época da antiguidade, como por exemplo a área da Mesopotâmia, que se desenvolveu ao longo do leito dos rios Tigre e Eufrates. Tivemos também a civilização egípcia, que se desenvolveu ao longo do Nilo. A Paris, já nos tempos mais modernos, no Rio Sena, Londres, no Rio Tâmisa, São Paulo, os rios Tietê, Anhangabaú e Tamanduateí formam o que a gente chama de base da civilização paulistana, se é que podemos chamar assim. Então, as cidades nasceram muito próximas dos rios e, consequentemente, cheias urbanas são um problema recorrente. Enchentes e inundações são processos de natureza fluvial associados à dinâmica do escoamento das águas superficiais. Posso até dizer que esses fenômenos são naturais e necessários para atender demandas, inclusive ecossistêmicas. A água de chuva provoca naturalmente um aumento da vazão escoada pelos rios por um período determinado de tempo. Esse acréscimo a gente chama de enchente, ou às vezes a gente também encontra na literatura o termo cheia. Se esse acréscimo de vazões atinge uma magnitude muito acima do que a calha do rio consegue comportar, a gente tem um extravasamento da calha e, consequentemente, temos o fenômeno de inundação. Quando nós falamos em urbanizar bacias hidrográficas, estamos falando em aumento da impermeabilização do solo e capacidade de produção de escoamento superficial, o que naturalmente faz com que as inundações aconteçam de forma mais intensas e mais frequentes, mesmo quando a chuva que aconteceu na bacia nem é tem uma magnitude tão absurda assim. Por consequência, o adensamento das cidades, a ocupação das áreas de várzea, impermeabilização progressiva do solo, considerando aí vários fatores relacionados às concepções das estruturas de drenagem, tornaram este problema das cheias urbanas um problema praticamente insolúvel, fazendo com que os gestores tenham que se desdobrar e pensar em formas de conviver com o problema, ao invés de solucioná-lo de fato, coisa que se torna quase que impossível ante as situações que nós vemos nas nossas cidades, no Brasil e ao longo aí, em todo o mundo, na verdade. Se nós pegarmos um exemplo um pouco mais teórico sobre o efeito da urbanização nas bacias hidrográficas, podemos analisar esse trabalho aqui do professor Tucci, em que uma cheia antes da urbanização, considerando uma grande chuva caindo na bacia, provocaria um aumento da vazão. A vazão de base é maior, ou seja, nós temos um escoamento subterrâneo maior porque infiltra mais água. E a resposta da bacia é mais lenta, ela aumenta mais devagar a vazão na bacia, acontece um pico menor e com o tempo tranquilo para que o rio se volte à condição normal sem que haja um grande problema. E essa recessão também acontece. A recessão é a queda da vazão depois do período de chuva. Se um outro evento de chuva acontece nessa mesma bacia, na mesma sequência, temos um pico bem tranquilo mesmo, que não provoca nenhum grande problema. Provoca uma enchente significativa, mas não provoca inundação. Ao lado que, se a gente tiver uma situação de urbanização acentuada nessa bacia, a vazão de base, ou seja, a vazão antes da chuva, que está se referindo essencialmente à vazão subterrânea que recarrega os rios, é menor. Mas, por outro lado, a partir do momento que acontece um evento de chuva, acontece um grande pico de vazão, muito rápido, com grande volume de escoamento. Então veja que essa diferença aqui de tamanho aqui dos gráficos reflete um volume de escoamento superficial bem superior. E uma queda bem acentuada, bem rápida dessa vazão para uma situação anterior à chuva. Se um pequeno evento pluviométrico atingir essa mesma bacia na sequência, a resposta é igualmente rápida e intensa. O que significa que nós temos mais volume,
mais vazão e, muito provavelmente, essa vazão não será escoada com segurança pela cara do rio, provocando inundações. O comportamento das drenagens foi alterado ao longo dos anos com a urbanização. Vejamos aqui um exemplo da Bacia do Aricanduva, na cidade de São Paulo. O curso natural do rio era essa linha azul mais forte aqui, escura, desenhada em cima dessa foto aérea. O curso atual é um curso retilíneo e com material que acelera o escoamento. O resultado disso, mais vazão chega nos pontos mais baixos muito antes do tempo que naturalmente a bacia teria para absorver esse pico. A conclusão é que muitos pontos baixos da cidade passam a sofrer periodicamente e de forma bastante intensa com inundações, fazendo com que até esse cidadão tenha que recorrer a um bote para andar na cidade de São Paulo. Mas vemos que esse problema não é de hoje. Essa foto é antiga, mas já mostra uma cidade que sofre com o problema da inundação. Várias concepções de projetos foram pensadas apenas na situação imobiliária e não na situação do rio. Então temos aqui o exemplo desse projeto aqui do engenheiro Saturnino de Brito, famoso aí por trabalhar com obras hidráulicas, em que a Comissão de Melhoramento do Tietê, que foi constituída lá na década de 1920, pensava em trabalhar com uma drenagem livre dos meandros e curvas do Tietê, para que as várzeas fossem ocupadas de forma a serem urbanizadas, serem adensadas e suprimindo-se os meandros, o que a gente acaba provocando são grandes enchentes e alagamentos, porque não há um espaço da várzea necessário que o rio se mova, ele encha, ele esvazie. O rio é um agente vivo. Tentar confinar um agente vivo, muito provavelmente vai levar a problemas. E a gente tem visto muitos problemas relacionados a essa questão do aterramento das várzeas, que é uma concepção, e aceleração do escoamento. Concepção de higienista, de manejo de águas pluviais, que provou-se ser ineficiente ao longo dos anos e agravou em muito os problemas das inundações nas grandes cidades brasileiras. São Paulo, um grande exemplo disso, ou um grande contra-exemplo disso. Afinal das contas, São Paulo é uma cidade que convive com o problema das enchentes cada vez mais intensas, cada vez mais sérias, né? E cada vez afetando mais bacias de vários portos. A gente fala do Tietê, mas na verdade o maior problema está nos afluentes, onde as bacias são menores, onde os rios naturalmente têm menos capacidade de escoamento de vazão, e consequentemente o problema acaba ficando bem mais sério. A modelagem hidrológica e hidráulica é uma estratégia bastante interessante de ser utilizada para entender o problema, simulando situações relacionadas a clima, a ocupação do solo e, consequentemente, planejamento urbano. Um cenário aí de mudanças climáticas que já está em curso, a gente verifica isso corriqueiramente. Não precisamos pensar muito para verificar que os eventos extremos de precipitação vêm acontecendo de forma mais intensa e mais concentradas. Ou seja, a gente tem menos dias de chuva, mas quando a gente tem eventos de chuva, essa chuva vem com maior quantidade, maior volume, maior intensidade, né, por assim dizer. Então, a modelagem hidrológica, como eu já bem disse, é um importante instrumento de planejamento urbano. Você permite simular e estimar o acréscimo nas vazões e nos volumes induzidos pela urbanização. Não só isso. A modelagem hidrológica também permite que a gente enxergue e verifique o tempo necessário para que aconteça a resposta dos agentes de proteção e de defesa civil. Uma vez que deflagrado um evento de precipitação que a gente tem uma certa preocupação por saber historicamente ser um dos responsáveis por inundação em uma área, quanto tempo temos até que o rio atinja aquela vazão limite que vai provocar o evento de inundação? Isso pode ser uma resposta do modelo hidrológico. E o modelo hidrológico é muito flexível e permite que a gente simule vários cenários de clima, vários cenários de precipitação e vários cenários de ocupação do solo, o que é excelente para planejamento. Na modelagem hidráulica, ela é um complemento à modelagem hidrológica, porque é ela que permite que a gente estime que áreas seriam responsáveis ou que calhas de rios seriam responsáveis para escoar os picos de vazão estimados pelo modelo hidrológico.
Então, se nós combinarmos modelos hidrológicos com modelos hidráulicos, se colocarmos vários cenários de clima, ocupação do solo, você tem um excelente instrumento de gestão, planejamento urbano e governança climática. Então, aqui, a título de exemplo, eu trouxe aqui 2 trabalhos que nós realizamos lá no IPT. Isso aqui é relacionado a um rio da zona leste de São Paulo, em que nós fizemos 2 cenários no modelo hidrológico. Um cenário de 1930, em que nós temos um cenário de pré-urbanização. Na verdade, até tinha alguma urbanização em 1930, mas bastante incipiente, próximo aí a estações de estradas de ferro, mas nada significa. Muita área verde, com muitas áreas ainda agricultáveis e até mesmo áreas de mata bastante densas nessa bacia em específico. O que a gente percebe é que o comportamento dessa bacia pré-urbanização é um pico de vazão aí da ordem de 50 metros cúbicos por segundo, e essa vazão foi atingida 9 horas após o início de um evento de chuva que nós simulamos. Analisando o mesmo evento de chuva, só que ao invés de ter o cenário lá bucólico de 1930, com uma ocupação extremamente rural ainda, e até mesmo pré-urbana e rural, né, da cidade de São Paulo. Isso é uma realidade que a gente nem imagina, né? São Paulo, uma cidade rural, lá em 1930. Pois é, a cidade de São Paulo cresceu muito, mas muito intensamente nos anos 50, 60 e 70. Em 1930, o que nós tínhamos era uma cidade bastante pequena, uma cidade que não tinha nem 1 milhão de habitantes ainda, e nas áreas periféricas da zona leste de São Paulo, o que se via era um cenário rural. No cenário atual, com o mesmo evento de chuva, o pico de vazão, que era de 50 metros cúbicos por segundo, passou a 130. Isso significa uma vazão aproximadamente 3 vezes maior do que a vazão que seria observada naquele cenário rural. E o tempo decorrido até o pico, 2 horas. Então, nós temos uma preocupação bastante interessante aqui se pensarmos em termos de defesa civil. Com 9 horas de tempo de resposta, a população enxerga o rio subir e consegue se proteger da situação de cheia, que nem é tão intensa assim. A gente está falando de uma vazão bem menor, que provavelmente seria contida por uma calha de um rio naquela região. Por outro lado, com 2 horas de duração para que esse pico aconteça, o tempo de resposta é muito rápido. A população não consegue enxergar que o rio está subindo e muito provavelmente acaba sendo pega desprevenida em regiões ali onde, principalmente as pessoas que moram muito mais próximas do curso d'água, a água sobe muito rápido e não há tempo de resposta à água para isso. Então, isso aqui se deve essencialmente à organização. A gente verificou na teoria e aqui a gente verifica com modelagem hidrológica na prática. O aumento dos picos de vazão e o tempo de resposta das bacias extremamente reduzido por consequência da urbanização. Em outro trabalho que o IPT também realizou, em outra bacia, analisamos um cenário em uma bacia que tem aproximadamente 20% de urbanização hoje e construímos gráficos relativos à quantidade de vazão que seria produzida e quantidade de volume de escoamento que seria produzida nessa bacia, considerando cenários de progressiva urbanização futura nessa bacia. O que a gente percebe é que o crescimento da vazão não é linear com a ocupação urbana e ele começa a subir de forma relativamente, até que vamos dizer assim, potencial ou exponencial aqui, fazendo com que a vazão de pico, na situação atual, seja observada uma vazão de até 3,5 vezes mais do que é observada hoje, o que a gente vê que não é tão fora da realidade, comparando com o que aconteceu na vida real numa bacia de São Paulo. E com volumes escoados aí da ordem de 2,5 vezes maiores do que são verificados hoje. Então, mais urbanização, mais vazão e mais volume. Por outro lado, se a gente analisar a mesma bacia no comportamento de tempo de resposta, a gente conseguiu fazer um modelo hidrológico verificando o que aconteceria, né? O que é tempo de resposta aí, né? É do tempo que começou a chuva até que a gente tem um pico de vazão nessa bacia. O tempo de resposta, hoje, a gente considera 1. E pensando em cenários futuros de progressiva urbanização, esse número fica menor do que 1. O que significa temos menos tempo até que o pico aconteça, considerando o mesmo evento de chuva. Exatamente o cenário que a gente tem simulado aqui na vida real, numa bacia de São Paulo. Então, a bacia que tem um tempo de resposta de 1 hoje vai ter um tempo de resposta de 0,7 no futuro. Significa que pelo menos 30%, alguma coisa em torno disso, menos tempo para agir
e correr atrás dessa vazão que vai ser maior, inclusive. Então nós temos mais vazão, menos tempo até o pico, muitos problemas envolvidos aí com inundações bruscas, ao invés de inundações graduais, que muito provavelmente seriam absorvidas de forma muito mais segura e muito mais tranquila pelos nossos cursos d'água. O mapeamento de áreas inundáveis permite que a gente associe vários eventos de precipitação, e esses eventos de precipitação a gente consegue associar aí a probabilidades de ocorrência. Isso é uma forma que os hidrólogos costumam fazer muito, considerando os períodos de retorno, ou seja, o tempo médio aí em anos para que um evento que aconteceu de precipitação seja igual ou mais sério do que aquilo. Essas probabilidades associadas a esses tempos de recorrência ou probabilidades de ocorrência são transformados em vazão com o uso de um modelo hidrológico. O modelo hidráulico, então, estima a geometria da calha dos cursos d'água que seria capaz de escoar essa vazão que foi estimada no modelo anterior. As bacias hidrográficas são o primeiro território, o limite do território que deve ser considerado neste mapeamento. Então, o mapeamento das áreas inundáveis começa com a determinação das áreas de contribuição, ou seja, que áreas irão formar a vazão necessária para que irá ser dirigir ao curso d'água, que é o ponto ali de confluência dessas águas que são geradas nessas bacias hidrográficas. Então, o primeiro ponto, mapear a bacia hidrográfica. O segundo ponto, dados topográficos. Então, os dados topográficos eles são importantes para que a gente delimite a bacia de contribuição, delimite as subbacias de contribuição, e hoje nós temos muitas técnicas bastante modernas para determinar esses mapas topográficos e dados topográficos com precisão absurda. Porque a gente tem muitos drones, VANCs são os veículos aí aéreos não tripulados, aeronaves de pequeno porte, sensores LiDAR, imagens espectrais. Existem muitas fontes hoje que permitem que a gente obtenha um dado topográfico preciso, confiável e que, inclusive, permite que a gente obtenha questões geométricas dos canais, que são essenciais para o modelo hidráulico. Então a gente já tem em um único produto um dado topográfico de qualidade excelente, que já reúne as condições necessárias para que você delimite as áreas de contribuição necessárias ao modelo hidrológico, mas também já delimita seções transversais, geometria de canais, revestimento, considerando que essas imagens conseguem captar inclusive aí, fotos aéreas do local com bastante precisão. Então a gente tem uma qualidade incrível que já serve de dado de entrada tanto para a modelagem hidrológica como para a modelagem hidráulica. Isso é muito excelente. A modelagem, falando em imagens e fotos aéreas, a gente também precisa, para modelar uma bacia, modelar a parte hidrológica da bacia, mapas de uso e ocupação do solo bem detalhados. Quando eu falo bem detalhados, a gente está falando de mapas em que a gente consegue determinar áreas ocupadas por áreas urbanas consolidadas ou em consolidação, áreas urbanas mais adensadas e menos adensadas, áreas ocupadas pelos arruamentos urbanos, áreas verdes urbanas. Tudo isso acaba compondo aí o coeficiente de escoamento, ou seja, aquele valor que a gente coloca no modelo hidrológico que vai estimar o quanto da água seria infiltrada e o quanto da água seria ajudaria a produzir vazão naquela bacia hidrográfica. Então, tudo isso está dentro desse pacote modelagem hidrológica. Dados topográficos, mapa de uso e ocupação do solo. Então, se a gente olhar aqui no próximo slide, a gente vê uma ilustração aqui de um levantamento LiDAR, que é feito geralmente por aqui, um avião de pequeno porte, mas hoje já temos até levantamentos LiDAR sendo feitos por veículos não tripulados, né? E essa informação que a gente obtém são modelos de elevação que podem ser corrigidos e transformados em modelos de terreno. Aqui cada cor, né, nos dois casos, a gente tem cores representando situações diferentes, né? No primeiro momento aqui, a cor representa a topografia. Então, quanto mais azul, mais baixo o terreno, aqui é um rio, né, um curso d'água. O verde é uma altitude um pouco intermediária e a gente vai subindo no relevo. Isso é possível perfeitamente de ser obtido com o escaneamento LiDAR. Aqui embaixo, uma imagem espectral que permite que a gente analise o uso da Terra. Afinal das contas, a gente consegue já determinar de forma semi-automática, né,
as classes de uso, né? O que é urbano, o que é rural, o que é cultivo, o que é vegetação, o que é estrada, o que é rio, que é muito mais fácil, né? A gente consegue qualidade de imagem fantástica hoje, né? De qualquer ponto do planeta. Isso é muito interessante e facilita demais esse tipo de trabalho. Aqui um exemplo de um mapa de uso, né? Feito com um trabalho que a gente desenvolveu lá no PT. Quando eu falo de detalhe, né? O que significa isso? Né? Se a gente olhar para esse mapa, isso aqui é uma área isso sim é uma bacia hidrográfica, né? Esse mapa aqui inteiro representa uma bacia hidrográfica. E nós temos aqui zooms aqui específicos que eu tirei desse mapeamento, e você percebe que é possível enxergar toda e qualquer feição com área, com precisão absurda, né? A gente consegue saber que áreas são ocupadas pelas áreas urbanas aqui que estão em cinza, as rodovias que estão aqui em preto, as áreas em consolidação que estão em rosa, em verde aqui a vegetação. A gente tem muita informação no território com um dado de qualidade impressionante. Isso aqui foi feito de forma manual, na verdade de forma semi-automática, né, usando aquela classificação que eu comentei, mas isso aqui são polígonos, isso são pontos mapeados no espaço, georreferenciados que têm área, né? Tem atributos associados a áreas dessas feições topográficas aqui, tão importantes para o modelo hidrológico sair conforme precisão e qualidade. Mais informais, dados que a gente precisa para desenvolver essas modelagens. Os dados pluviométricos, que são aí atrelados às probabilidades de ocorrência, como já estava apontando, são obtidos por análises estatísticas elaboradas com as séries temporais dos postos pluviométricos que estão na área de estudo. E também é possível você inserir no dado pluviométrico fatores de correção das tendências climáticas. Podemos usar para isso modelos como o IPCC ou outros entes climáticos globais que fornecem essa informação sobre qual é a tendência de aumento de chuvas intensas, qual é a tendência de aumento de temperatura, de pressão, de vento. Isso tudo entra no modelo climático. À medida do modelo hidrológico, tem o modelo climático associado, que você pode compor com várias tendências climáticas, vários resultados, várias análises de vários pesquisadores para compor esse resultado. Mas o pacote, área de estudo, uso-ocupação, modelo climático, topografia, essa informação toda forma aí os parâmetros que a gente precisa para aplicar o modelo hidrológico. E a resposta do modelo hidrológico sempre é vazão, seja na forma de um hidrograma, que é um gráfico parecido com aqueles que eu mostrei quando eu estava mostrando o comportamento da bacia pré-urbana de São Paulo com a bacia urbana, então é vazão versus tempo. Ou, essencialmente, um valor de vazão máxima que seria escoada naquele curso d'água. Então, são respostas de modelo hidrológico, são tipicamente vazão. Então, aqui, só resumindo bem o que é um modelo hidrológico, o que ele está fazendo, né, na sua essência? Nós temos uma precipitação que é transformada por meio aí de, se você analisar a cobertura, então aqui a gente tem um exemplo aqui de manto vegetal. Isso aqui seria a representação bem simples do que a gente está falando de um mapa de uso, né? Então, a precipitação é transformada em escoamento superficial por parte do modelo hidrológico. E esse também é transformado em escoamento subterrâneo à medida que parte do escoamento superficial entra na subsuperfície, isso também é modelado, e outra parte infiltra, formando o escoamento subterrâneo. A vazão nada mais é do que o conjunto de escoamentos superficiais se somando e se direcionando aí a cursos d'água. A gente tem escoamento superficial como algo pontual, vazão como algo já linearizado, já na posição ali onde está o rio, onde está o curso d'água. O dado de vazão, então, ele é combinado às características hidráulicas da planície de inundação do rio e dos canais de drenagem. E é isso que a gente insere no modelo hidráulico. Seções do rio, planície de inundação, seções dos canais, investimento dos canais, e você determina o que a gente chama de mancha de inundação. Ou seja, seria, grosso modo, que área ali teria, que área e que profundidades teriam as águas daquele curso da água, né, dada uma entrada de vazão.
Se nós combinarmos várias manchas de inundação, considerando vários pontos do nosso curso d'água e o trânsito da onda, né, ou seja, o trânsito da água no rio, nós conseguimos combinar vários mapas desses juntos, formando aí o que seria o maior abrangimento da área inundada, né? Isso é o mapa das áreas inundáveis. Então, o mapeamento das áreas inundáveis, a proposta aqui nessa apresentação é trazer para vocês como algo que pode ser subsídio à política de planejamento urbano e territorial, políticas públicas e ações afirmativas em subbacias onde tem um risco maior de que tenha uma população a ser atingida por essa inundação, ou ainda, se a gente pensar que a gente está colocando cenários climáticos e cenários futuros de ocupação do solo, bacias que provavelmente terão uma parcela significativa da população em risco, considerando aí esses cenários de futuro. E quando eu falo futuro, gente, não estou falando de algo muito longe, não. Daqui a 10, 20, 30 anos, já é considerado futuro nas nossas análises. E já é para se preocupar agora, né? Então a gente já tem uma situação bastante... Imagine uma situação que já é crítica hoje e que poderia se agravar. Então a gente tem que estar muito preparado. Eu acho que a gente já está passando da hora até de se preparar, muitas vezes eu penso assim, mas ainda é tempo. A gente tem que correr atrás do prejuízo e salvar aí, ou pelo menos salvaguardar o maior número possível de vida e patrimônio que a gente conseguir trabalhando com esses instrumentos de planejamento. Esse fluxograma aqui, na verdade, depois, quem tiver interesse, até recomendo que pause o vídeo, tire um print da tela, né, para poder ter esse fluxograma mais claramente analisado, né? Mas rapidamente aqui eu coloquei um resumo do que eu falei, né? A parte de modelagem hidrológica, que tipos de dados de entrada são colocados, a parte da modelagem hidráulica, que tipos de dados são colocados, a combinação modelagem hidrológica com modelagem hidráulica e formando aqui o nosso objetivo, que é o mapeamento das áreas inundáveis. Então isso aqui resume essencialmente tudo que a gente precisa aí para trabalhar com as nossas áreas inundáveis e como fazer esse mapeamento. Então são duas modelagens distintas que se unem e formam este mapa. Então aqui é só mais um exemplo aqui de um trabalho que a gente fez no IPT. A gente tem este curso d'água aqui e foram feitas são várias sessões de controle, são várias sessões do rio com vários, e todas essas sessões com esses números, elas possuem dados de invasão simuladas pelo modelo hidráulico. E nós fizemos em duas situações, né? Nós temos uma situação atual desse curso da água e uma situação de uma simulação para 2050, veja aquilo que eu te falei agora há pouco, né? Futuro não é tão longe, a gente está falando de um futuro que daqui a 30 anos já está aí, né? O que significa isso? Né? São dados de vazão para cada uma dessas sessões numa situação futura mais urbanizada do que é hoje. O que a gente percebe, né, olhando aqui nesses gráficos de vazão máxima para um período de retorno baixo, ou seja, é aquela vazão que vai acontecer fatalmente pelo menos uma vez no ano, naquele período chuvoso que a gente já está até careca de saber, né? De outubro a março, é fatídico que a gente vai ter um evento desses nessa bacia. Então, não adianta a gente analisar para períodos de recorrência e probabilidades muito baixas. A gente não consegue alertar o agente público se a gente trabalha com probabilidades baixas. A gente tem que trabalhar com o real, né? O que vai acontecer, sim. Né? E a gente analisa e verifica que o cenário de urbanização, tanto da bacia hidrográfica, né, que a gente está estudando, como até mesmo isso aqui, né, é um ponto onde o rio entra no município. Mas esse rio ele não nasce nesse município. Ele já vem de cidades vizinhas que também vão sofrer o processo de urbanização e, consequentemente, também vão sofrer todos aquelas consequências de aumento de vazão, aumento de escoamento, redução de tempo de resposta, que a gente vem conversando desde o início dessa apresentação. Então, se a gente olhar para esse curso d'água, no ponto de entrada desse curso d'água, nesse município que a gente estudou, a gente já percebe que a vazão seria 23% maior. Ou seja, por conta da urbanização dos municípios vizinhos, esse rio já chega com mais água no município que a gente está estudando. E se a gente analisa as outras seções de controle,
a gente percebe que em determinado momento essa vazão já é 30% maior do que é hoje. Ela seria 30% maior do que é hoje por conta dessa urbanização significativa. Então, nós temos aí uma situação bastante crítica, né, em termos de vazão e volumes escoados por conta da urbanização, tanto dos municípios vizinhos como do município que a gente está estudando. O que mostra é que a gente não pode trabalhar com os limites políticos, administrativos. A gente tem que trabalhar pensando sempre em bacia hidrográfica. A bacia hidrográfica tem que ser o nosso norte para o planejamento. Rio não escolhe município. Rio, na verdade, os municípios acabam sendo... os rios acabam percorrendo vários municípios, são agentes vivos e eles sofrem as consequências de gestão de várias prefeituras. Então, se a gente esquecer as áreas dos limites político-administrativos, trabalhar com os limites naturais, a gente ganha muito em planejamento. Então, isso é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar em todas as apresentações que eu faço. Bacia hidrográfica, gente. Esquece um pouco do município, vamos trabalhar a bacia hidrográfica. Veja aqui, esse rio vai chegar mais cheio já no município e que também sofrendo urbanização, numa escala de bola de neve, né? Temos um aumento de vazão significativo ao longo de todo o curso d'água e, consequentemente, né, pensando em eventos de enchente e inundação mais recorrentes. Então, o resultado aqui de tudo isso que a gente falou é o mapeamento das áreas inundáveis. Isso aqui, né, então, eu peguei um trecho do mapeamento desse mesmo curso d'água que eu dei o exemplo anteriormente. Cada uma dessas cores aqui, então esse aqui é o relevo sombreado, só para ficar bem evidente como é que funciona o terreno nessa área, né? Em vermelho aqui a gente tem a planície de inundação desse trecho de curso d'água. E as cores azul claro, azul mais escuro e azul bem escuro refletem as áreas que seriam inundadas, considerando um período de retorno de 5 anos, ou seja, aquela chuva que vai acontecer num ano, é certeza que ela acontece. Uma chuva um pouco mais forte, mas não tão frequente, que seria os 25 anos, e uma chuva extrema, que eu posso chamar assim, com um período de retorno bem alto, aí na ordem de 100 anos. O que a gente percebe, aqui ao invés também são as seções transversais que foram colocadas no modelo hidráulico. Então tudo aqui se conversa de alguma forma. Aqui o eixo da linha de drenagem, aqui a área que seria inundável, né, em consequência desse evento de chuva que foi colocado na nossa simulação e no nosso modelo hidrológico. Aqui só um exemplo do que é o produto, né, o que é o mapeamento das áreas inundáveis. E aqui a gente pode fazer um cruzamento dessas áreas que são inundadas aqui no modelo com o mapa de uso e ocupação do solo, por exemplo, para verificar se temos áreas urbanas aqui, nessas áreas que estão sofrendo inundação, que são só áreas naturalmente, que são naturais ainda, né, menos mal, e devem ser preservadas assim, para que não coloquem vidas e pessoas em risco. Também questão de patrimônio, muito importante. E os mapeamentos e os modelos hidráulicos, com um modelo de terreno muito detalhado, permitem que a gente enxergue comportamentos até mesmo bastante curiosos, como aqui é o caso dessa rodovia, né, que basicamente interrompe momentaneamente o fluxo do rio e muito provavelmente provoca aí aumento dessas áreas inundáveis a montante, ou seja, antes delas, né? Se a gente pensar que o rio está vindo nesse sentido, o barramento natural aí, o barramento formado por essa rodovia aumenta as áreas inundáveis imediatamente antes dela. Isso é bastante relevante. E se nós olharmos em extensão territorial, né, nesse exemplo desse trabalho que a gente fez, nós percebemos que numa chuva de 5 anos de período de retorno, houve um acréscimo da ordem aí de 10% no tamanho dessas áreas que seriam inundadas. E à medida que a gente avança aqui nos períodos de retorno, esse acréscimo da extensão das áreas inundáveis não é tão significativo. Menos de 5%. Então, quando a gente fala em urbanização e aumento da inundação, muito provavelmente a gente não está falando em novas áreas inundadas. A gente está falando em aumento da probabilidade de ocorrência dessa inundação. Então, mesmo que o período de retorno que fale em 5 anos e que dê a falsa ideia de que se trata de um evento que acontece
tem 20%, ou uma vez a cada 5 anos de acontecer, essa probabilidade de recorrência começa a tornar esse evento progressivamente mais frequente. Não precisa nem de muita chuva para que esse evento aconteça, porque a gente tem uma impermeabilização já instalada no solo nessas bacias de contribuição. Isso agrava muito o problema. Então, quando a gente, já fechando aqui esta apresentação, o avanço da urbanização e da impermeabilização do solo faz com que as inundações aconteçam de forma frequente, mesmo em áreas que você vai olhar para elas e entender um pouco do meio físico e vai falar, não, essa área não é tão suscetível a inundações. Mas a urbanização e a impermeabilização aumenta as vazões de uma forma que até umas áreas que não, teoricamente, já são mais altas, que não teriam água atingindo ali, atingem por conta dessa impermeabilização do solo. Então, e a informação que eu até comentei um pouco antes, né? A impermeabilização do solo não necessariamente vai colocar novas áreas sob risco de inundação, mas acaba agravando muito a situação das áreas que já estão sob esse risco, porque aumenta a frequência, aumenta a intensidade, aumenta o volume das águas que estão percorrendo essas áreas que já são consideradas áreas de risco. Então, a impermeabilização do solo acaba afetando de forma desigual o território e agrava muito a situação daquelas pessoas que já estão sofrendo essa situação de enchentes e inundações. Se a gente pensar que o cenário de mudanças climáticas, que não é para o futuro, já está acontecendo, os mapeamentos das áreas inundáveis, eu acredito que eles devem, eu coloquei podem e devem, né? Podem e devem ser adotados como instrumentos sistemáticos de planejamento urbano, replicados nas subbacias hidrográficas dos municípios. Eu coloquei brasileiros, mas isso é uma realidade mundial. Né? E principalmente nessas bacias que estão localizadas em área de expansão urbana. Porque são essas áreas que vão receber novos loteamentos e novos empreendimentos, vão se impermeabilizar e vão agravar a situação das bacias das áreas que já sofrem inundação. Então, é muito importante que exista esse mapeamento de forma sistemática, que ele seja atualizado com uma certa periodicidade, porque o terreno o uso da terra, os cenários muda de forma muito dinâmica, a ocupação urbana é dinâmica, então não adianta trabalhar com mapas estáticos, a gente precisa trabalhar com mapas sistematicamente atualizados, isso tem que estar dentro dos planos diretores, então a drenagem urbana e legislação urbanística precisa ter seus laços estreitados. É impossível trabalhar separado, a gente tem que considerar que esse mapeamento aí de áreas inundáveis é um instrumento essencial ao planejamento urbano, governança climática, e a gente tem que pensar que as nossas cidades precisam ser justas, elas precisam ser sustentáveis, precisam ser resilientes. Porque a gente tem muito desafio, né? A agenda climática está aí, o cenário de mudanças climáticas já é hoje, não é para o futuro, já está acontecendo. E as áreas urbanas não vão deixar de crescer. A gente tem necessidades de crescimento urbano, a gente tem necessidades de que pessoas recebam moradia digna, então, em moradia de qualidade. Se a gente não trabalhar com o mapeamento de áreas inundáveis e não colocar a drenagem urbana como um dos principais motes do planejamento urbano, nós não vamos andar para frente nesse sentido. A gente está ainda cometendo os mesmos erros que a gente cometeu lá atrás, quando a gente fez o plano de melhoramento do Tietê. A gente está repetindo erros, repetindo situações em que a gente já verificou não serem sustentáveis. Então a gente tem que trabalhar em conjunto. Ok? Gente, agradeço aí a atenção de vocês, quem ficou até o fim desse vídeo. Me coloco à disposição para a gente conversar sobre esse assunto. É algo que, mais do que uma área de estudo, é um interesse pessoal envolvido. A gente tem desenvolvido bastante trabalho nesse sentido no IPT. E fico aí à disposição de quem quiser conversar mais sobre esse assunto, de quem quiser desenvolver alguma pesquisa nesse sentido, de quem quiser ajudar a sua cidade de alguma forma usando um desses instrumentos que eu apresentei brevemente aqui. Estou sempre à disposição e, mais uma vez, agradeço aí à ANAP pela oportunidade de trazer esse conteúdo a vocês. Acho que extrema relevância e extrema urgência até, porque nós não temos muito tempo, considerando que o clima está cada vez mais hostil, no sentido de que mais extremos estão acontecendo,
e esses extremos estão ficando cada vez mais recorrentes, e as nossas cidades estão se impermeabilizando, estão crescendo, e mais populações estão vivendo e convivendo, infelizmente, com o risco aí de inundações e outros fenômenos relacionados aí à natureza fluvial que precisam ser, de certa forma, endereçados e cuidados. Obrigado, gente.